Então, gente, boa noite. Boa noite. Vou me apresentar de novo. Eu sou Ana Clara, eu sou diretora administrativa da LAMP nessa gestão. Aqui na sala a gente está com o Luiz, que é o presidente, a Bia, que é a diretora de marketing, e a Maria Alice, que é a nossa secretária nova. Então, Oi. Eu vou mediar para poder facilitar um pouco a conversa, porque pelo distância do microfone fica muito baixo se eles falarem, mas a conversa é meio de todo mundo. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Mas antes eu vou falar um pouquinho da Liga, que eu acho que o Anderson conhece mais a história, mas talvez as duas grandes nomes da economia comportamental não conheçam a gente também. Mas a LAMP surgiu como iniciativa estudantil no ano de 2015. Os meninos que formaram no ano que a gente entrou na faculdade, que começaram a desenvolver isso, e foi por causa de um professor que dava alguns insights durante as aulas de macroeconomia sobre economia comportamental. Então, eles começaram estudando, se não me engano, foi a verdade sobre a desonestidade do Ariely, né? E aí eles começaram com isso e depois foram expandindo, fizeram o primeiro ciclo de pesquisa, que durou 2 anos. Eu acho que saíram 3, se não me engano. E aí agora a gente está com mais 5 pesquisas acontecendo, mais 2 projetos de extensão. A gente tem um projeto de pesquisa com... Gente, eu que faço projeto de pesquisa, esqueci o nome. Não fica nervosa não, Ana. Fica calma. Você tá nervosa. Relaxa. Do Felipe, a gente está ajudando ele com o doutorado dele, então a gente está tentando abraçar assim meio mundo da economia comportamental. Então a nossa história é mais ou menos essa. Não, muito legal. Eu acho a iniciativa de vocês aí essa suspeita. Acho incrível e fico muito feliz de vocês estarem tão cedo aí, né, pensando e batendo na cabeça, e tão estruturado, né? Eu acho que muita gente também fica impressionada, assim. Parabéns mesmo. Obrigada. Aí, se cada um de vocês pudesse apresentar, por favor, acho que vai ser. Ladies first. Começa aí, Ana, você. Eu? Isso. Eu sou Ana Carolina, eu sou consultora de gestão na Falcone. São 9 anos já de carreira. E eu fui fazer o MBA de Economia Comportamental, faço parte da primeira turma. Gosto muito da proposta da economia comportamental em mensurar os ganhos, é muito do que a Falcone trabalha, em gerar resultado, e esse diferencial da economia comportamental me atraiu. Gosto muito da área e continuo estudando, mesmo saindo do MBA, e gostei bastante da experiência no MBA também. Legal. Muito bom. A Flávia não vai se apresentar não, porque é até sacanagem. Vai lá. A Flávia não deveria se apresentar. Vai você. É até sacanagem com a gente, a Flávia apresentar. Parece. Então eu vou lá. Eu vou me apresentar primeiro, porque... enfim... acho que o pessoal da Liga também já me conhece, vai ser uma apresentação mais para posteridade, né? Bom, eu sou economista de formação, tive contato meio que por acaso, mais ou menos por acaso, com a economia comportamental, porque quando o Kahneman ganhou o Nobel de Economia, eu fiquei bravo porque ele era psicólogo, e aí comecei a meter o pau na economia comportamental e fui estudar, já contei isso 1 milhão de vezes, fui estudar o artigo seminal dele, que ele ganhou o Nobel, e aí eu não entendi a matemática que ele usou. Aí eu fiquei um pouco mais humilde, falei, eu preciso estudar um pouco mais isso aqui e ver qual é. E aí fui tomando, uma coisa foi puxando a outra, obviamente que a primeira pessoa que eu dei de cara foi com a Flávia, com o Guia, não podia ser diferente. E aí uma coisa puxa a outra, a Flávia puxou o MBA, acabei entrando também no MBA de Economia Comportamental na SPM, fui primeira turma, formei agora julho,
Foi um curso espetacular. Realmente, eu acho que eu achei meu lugar dentro da ciência econômica quando eu fiz esse MBA. Estou bem tranquilo com esse lugar que eu escolhi. E de formação, eu basicamente, hoje eu sou empresário. A minha principal atividade hoje é como empresário no ramo de saúde. Mas eu também sou idealizador, eu nem sei como inventor, sei lá como é que chamam isso, do Geekonomics, que é um site que começou falando de economia e, obviamente, junto com o meu direcionamento para estudo da economia comportamental, ele passou a ser um site de economia que trata quase que 100% de economia comportamental. De vez em quando a gente dá uma fugida, porque, né, enfim... Mas 99,9% do que a gente faz lá é economia comportamental, incluindo post escrito, podcast, enfim, já fizemos um podcast com a Lamp, aí alguns, né, 2, né? Inclusive com a Ana Clara, que está aí, que me deu um trabalho espetacular para gravar o podcast. Entrou para a história do Geekonomics como o maior trabalho de gravação de podcast de todos os tempos. Mas foi joia, foi uma conversa muito boa. Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre essa pessoa estranha aqui, pode perguntar. Beleza, vou pegar aqui o escopo para a gente poder seguir um roteiro. Mas eu vou Mas tem que apresentar a Flávia, gente. Vai. O Anderson falou que acha absurdo. Tá preparando aqui todo o discurso, né? Eu vou dar mudo aqui para eu não ficar depressivo vendo a apresentação da Flávia. Brincando, gente. Eu sei que vocês já conhecem, então assim, eu sou economista, né? Eu não sei se você sabe tanto do histórico que eu, na verdade, na Universidade de Economia, quando eu tinha 19 anos, eu entrei numa área chamada de planejamento de marketing de inteligência de preços. Eu comecei a fazer experimento, principalmente elasticidade de preços. Eu comecei a ver, na prática ali, com experimentos bem como é feito hoje na economia comportamental, quanto que a elasticidade de preço, na verdade, fazia sentido, em alguns momentos não fazia. A gente testava framing, normalmente framing era muito mais efetivo do que o preço. Envolvia os professores da UNB nessa loucura também, discutia o negócio, então assim, microeconometristas, né, que são mais acadêmicos, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, atrasou até um pouco a graduação, acho que isso é bom, porque eu fui contratada bem no início, por 8 horas, e fazendo experimentos pelo Brasil, então foi uma experiência muito rica, só que em 2010 eu tomei a decisão que eu queria fazer o mestrado, eu queria ver a parte mais metodológica, acadêmica, por trás disso tudo. E aí eu fiz o mestrado, fiquei 2 anos, né, quase 2 anos fora. A minha tese foi em e-commerce, se valia a pena a taxa de entrega grátis ou não, e também calculando o preço, tipo, elasticidade de preço. Então, qual que é o preço ótimo se cobrar a taxa de entrega? Qual que é o melhor preço para entrega de livros? Né? E aí eu voltei, fiquei um pouquinho depressiva, um pouquinho mais triste, né? Que uma vez falou que, na verdade, ninguém sabia o que era aqui. Ninguém tinha ideia. Eu nunca fui empreendedora, assim, não é meu jeito, as pessoas me conhecem desde novinha, não é meu jeito, assim, de, tipo, vou criar uma empresa, nunca pensei em nada. Então, eu tentei reunir como amigos o site, que foi em 2014, aí o guia aconteceu em 2015, e acho que, assim, tive a sorte de pessoas incríveis estarem no meu caminho nesse meio tempo. Então, quem faz, né, o economiacomportamental.org, a Ana, por exemplo, é responsável por todos os posts e todo escrita, ela está sempre, o tempo todo, em paralelo e correndo atrás, me fazendo correr atrás também. Matosinhos, né, também não dá para nem falar, é incrível aí. Então, o Geekonomics, quanto eu aprendo, hoje em dia ele é professor, ele parou essa parte, ele é professor do MBA de Economia Comportamental. Né? Eu esqueço, a ficha não caiu ainda. Então, ele é professor, fazendo um sucesso danado. Isso é por sua conta. Então, assim, eu realmente fui muito feliz, a gente está aqui com 2 pessoas que entraram na primeira turma, tiveram um TCC super incrível em relação à NUD, eles vão falar um pouco dos desafios, e são pessoas que hoje em dia são, assim, pessoas maiores responsáveis por divulgar a área, né? A Ana com a economia comportamental, o Matosinhos com o econômico, nós todos juntos. Então, eu acho que realmente eu fui bastante sortuda, né, em relação a isso. Espero que a gente realmente crie aí outros economistas comportamentais, eu estou falando tanto do MBA como vocês,
e eu não tenho pretensão de ficar referência, né? Não tenho isso, então acho que talvez isso me ajude um pouco. Então, por exemplo, já coloquei o Batozinhos desde o início da palestra, a Ana mesmo em relação. Então, assim, meu objetivo é que a gente tenha outras pessoas e porta-vozes da área cada vez mais. Vou ficar feliz de me tornar não tão importante. Então, assim, esse é o papel, e eu acredito muito na LAMP, na ideia estruturada que vocês têm feito, pesquisa, tudo. Então, contem sempre aí comigo. Acho que é isso, mas vamos lá. Eu acho que ao longo da conversa a gente vai falando de alguns pontos específicos. Com certeza. Que honra para a gente ter essas pessoas que são tanta referência para a gente, né? Então, assim, Geekonomics, o Anderson está com a gente assim, desde o início da LAMP, então da gente procurar, sempre que a gente está passando algum aperto, que a gente não sabe o que a gente faz, a gente, Anderson, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E aí, assim, o guia é base para a incubadora, né? Então a incubadora surgiu no ano passado como uma forma dos membros realmente terem base para fazer uma pesquisa em economia comportamental, porque a gente não tem essa base dentro do curso, então a gente sentia falta de ter essa passagem de conhecimento antes da pessoa entrar para pesquisa. Então, no ano passado a gente teve a primeira incubadora, esse ano a gente está tendo a segunda, os meninos estão fazendo experimentos, então é muito bacana assim, de ver o tanto que dentro da própria LAMP a gente vai conseguindo evoluir com base nas coisas que vocês estão divulgando pra gente, e a gente vai usando bastante, é bem legal. Ah, que legal. Mas vamos lá, a gente queria muito entender como que aconteceu a criação do MBA. Então, assim, como surgiu? Tipo, qual foi a ideia, por que um MBA, a razão mesmo de como vocês conseguiram fazer isso numa área que é tão nova ainda no Brasil, que é tão pouco explorada, né? A gente ficou curioso. Assim. Então, realmente é uma história que é tão engraçada. Eu lembro de cada passo, até onde eu estava e todo no processo. Quando a gente criou o guia, a gente não imaginava que, né, nada do guia. Na verdade, assim, eu li um texto e comentei com algumas pessoas, do Daniel Kahneman, que o excesso de otimismo ajuda as pessoas, não sei se vocês viram, porque a gente não calcula o risco, né? Então foi exatamente isso. Então a gente mandou um e-mail com a Sunstein, Richard Taylor, e band de gente, Alan Sampson, e a gente nunca imaginou que ia ter essa repercussão. E aí, a partir do momento que a gente tinha um guia, um livro, porque no EAD você tem que ter um livro online. E aí, ter o guia, ele possibilitou. Eu lembro de eu ter ido na SPM entregar o guia para as pessoas que já estavam fazendo curso de atualização, e ela teve essa ideia. E aí foi realmente uma busca muito por cursos lá fora que tinham a estrutura disso, e, assim, a gente fala muito do pioneirismo no Brasil, mas realmente a gente não tem nem com esse foco lá fora, né? O foco, a gente está numa escola de propaganda e marketing, com foco de negócios, é um MBA. Então, assim, foi muito pegada aqui, dali, ver, bater a cabeça e discutir com alguns professores, né? Então, tem professores, a Carol Francischini, que, né, muitos de vocês já conhecem, o Guilherme Lima, e teve outros professores que, na verdade, ajudaram a gente até a fazer uma newsletter, uma newsletter mesmo, pelo MailChimp, disparar para a nossa rede. A gente fez todo o texto da newsletter, ou seja, era SPM, mas a gente fez toda a divulgação. Porque acho que não existia nem por parte da SPM que ia dar certo, entendeu? Então a gente fez toda a divulgação, mandou e-mail, e assim foi, assim, nossas redes, tudo. Então a gente nem imaginava que a gente ia ter também tantos alunos, né? Porque a gente precisava de 40 alunos para fechar a turma. Então é alto para um assunto que ninguém nem tinha noção, né, muito do que era. E aí foi isso, acho que desde que a turma chegou, ela chegou com muito gás, a primeira turma, né, testaram, foram nossas cobaias aí, várias coisas. A terceira turma agora já pegou um pouco algumas mudanças, e foi isso, né, então a gente teve, acho que a felicidade de que deu certo, teve muitas coisas que a gente foi aprendendo, e acho que a primeira turma mesmo já serviu pra gente de base pra gente conseguir outras turmas, e foi... E aí a gente chegou num ponto importante do MBA, que foi na quarta turma, a gente teve 100 alunos. Isso pra gente foi um marco que, assim, ninguém esperava. A gente passou mídias digitais, marketing, etc. Então, assim, realmente isso a gente não esperava.
Esse semestre agora a gente não está com esse volume, está com um pouco abaixo, mas também a gente não fez nenhuma ação de mídia nem nada, foi um semestre bem tumultuado. Então é isso, eu acho que as pessoas mesmo que estão no MBA acabam divulgando e acabam crescendo. E aí a ideia é que a gente tem um MBA que é bem experimental, então eles têm metodologia experimental, fundamentos e ferramentas, várias matérias que vão dando isso. E no TCC a gente colocou no fogo, né, Ana e Matosinhos? Opa! Eles tiveram que criar um experimento, pré-coleta, coleta, passar todos os frios na barriga e tensões aí. Noite sem dormir. Noite sem dormir. Mas tudo aí, que normalmente toda pessoa passa num período de TCC, né? Mas assim, também eu não conheço nenhum MBA lá fora e Master lá fora que tenha que ser um experimento. Então, assim, uma coisa da gente forçar, porque se a gente colocasse, assim, vai fazer uma revisão de literatura ou outras coisas, a gente poderia ter feito isso. E a gente estruturou, foi 3 vezes mais trabalhoso do que qualquer outro MBA da SPM, o processo de horas, quantidade de horas para os professores. Mas os professores aceitaram, a SPM aceitou, e a gente fez um cronograma que pudesse fazer um experimento. Né? Então, assim, aí eu acho que eles vão poder falar um pouquinho do processo, né? Realmente, acho que vocês têm 2 exemplos aí de quem conseguiu e passou pelas etapas que normalmente o experimentador no início passa, e acho que aí eles podem falar melhor. Pois é, a gente quer saber, assim, como funciona mesmo o MBA, que eu acho que a gente que está na graduação não entende talvez muito bem como que é a dinâmica, né? Você explicou um pouco, mas eu acho que o Anderson e a Ana vão poder falar como alunos, né? O Anderson agora é professor também. Uhum. Quem são os alunos, assim, e o que é o objetivo do MBA e o que ele pode trazer para a economia comportamental, assim, sabe? Tá. O objetivo, só falando muito rápido, eles podem, né, dar o depoimento, o objetivo é a gente, né, formar economistas comportamentais ou cientistas comportamentais, pessoas que pensem desse jeito, tenham ideias novas. Então esse é o nosso objetivo, então a gente tentar treinar essa parte de pensamento crítico mesmo. Acho que a gente tem tipos de alunos de todas as profissões, então a gente tem psicólogo, economista, engenheiro, pessoas na área de turismo, nutricionista, de educação física, é uma coisa incrível. Acho que eu nunca Essa é a melhor parte. Não, e assim, é muito legal. E normalmente são pessoas que simplesmente só querem mudar o mundo, só light. Simples. Então, normalmente são pessoas muito lights, assim, mas a gente percebe essa questão do propósito, sabe? De querer algo novo, de querer repensar as coisas. Muita gente já entra apaixonado, a gente espera que quem não entra apaixonado. Tem muita gente que entra sem saber o que é. Que no início fala, poxa, é muito mais do que a gente imaginava, é muito mais complexo e mais conteúdo do que a gente imaginava. Então, assim, como é que é o MBA? Tem uma introdução, fundamentos, ferramentas, uma parte mais assim no como, aí tem a parte mais aplicada, né? Então a gente vai falar desde consumo, endividamento, poupança, finanças comportamentais, a nudge, arquitetura de escolha, psicologia do consumidor. Então também nem sempre todas as pessoas se adequam a esse formato, porque é um pouquinho de cada, né? Então assim, mas a ideia é que a gente prepare, então tem a parte matemática também, tem modelos de escolha, por exemplo, que a gente prepara inclusive para a pessoa se for fazer um mestrado lá fora. Por ter modelos de escolha individual, que é uma das matérias, por exemplo, ela é mais matemática, mais difícil, mas é muito que está embasado lá fora. Eles aprendem também a parte mais de machine learning. Então, a ideia é que a gente tenta formar para cá e pensando lá na frente o que um profissional nessa área precisa e o que um profissional que for aprofundar lá fora não vai falar, poxa, você tem um curso raso, né? E, então, é isso. Então, de alguma forma, eu acho que algumas matérias poderiam ter até mais horas, tudo, a gente tenta pegar um pouco de cada e preparar ele para cá, para o Brasil, para o mercado, mas também, se ele for, continuar os estudos, seguir lá fora. E aí, Anderson e Ana, como é que foi esse TCC? Como é que foi o processo de fazer parte do MBA? Queria ouvir de vocês, assim, a experiência. Fala aí, Ana, fala aí. Você tá muito quieta. Uma leve pressão eu vendo, né? Uma leve pressão. Light. Eu saio um pouquinho, prometo não vai ouvir.
Eu já tenho fama de maluco. Eu já tenho fama de maluco, então pra mim é tudo light. Mas tudo que o Matosinhos falou é mentira, gente. Ele procrastinou, porque eu não fiquei sem dormir dia nenhum. Boa, gostei. Ai. A próxima coisa que a Ana vai falar é que ela é racional, gente. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete, Ana. É verdade esse bilhete. Poder do hábito, Matosinho. É verdade esse bilhete. Vamos lá. Fala aí, Ana. Fala aí. Um MBA, para quem ainda não foi para essa fase, né? Ele tem uma diferença aí da especialização. E um MBA na STM, assim como eu espero do INSPER e da FGV, que são instituições que eu conheço, e o INSPER é uma instituição que a Falcone sempre trabalha, o foco é que ele tenha uma visão mais de negócio, tanto que se pede um tempo de experiência, né? Então, às vezes as pessoas entram no MBA e falam, não sabia, mas eu sabia porque talvez não estudou e não leu, né? Porque a base é que você tenha uma linha já mais executiva, já de negócios. Então, eu fui alinhada com isso, dessa expectativa. Sobre a economia comportamental, eu não conhecia de fato, eu vi um post e falei, beleza, é isso mesmo que eu quero. Mas o passo a passo é muito interessante. E a mobilidade de ter um MBA à distância facilitou muito, porque os professores são bons, né? Os professores que são da área mesmo, agora a nossa querida professora Carol está em Londres, por exemplo, o Bernardo fica fora também, o Gabriel fica fora. Então, os professores específicos ficam fora, só a Flávia e o Guilherme que ficam aqui. Mas é uma experiência muito melhor, né? Que você tem pessoas de todo mundo e que a distância não é limitante. E para quem também tem dificuldade de ter uma rotina, de se organizar, o MBA à distância talvez não seja a melhor opção. Então, de fato, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Então, eu consegui manter o ritmo, mas eu sabia e eu tinha a predisposição de estudar antes da aula, de acompanhar o material depois. Não necessariamente todo mundo faz isso, porque todo mundo é profissional, todo mundo tem um emprego. E que ninguém está de férias, né? Ninguém só estuda. Então tem que ter um equilíbrio disso e você tem que fazer uma rotina para isso. Senão você vai falar, mas não deu, não absorvi, mas você fez a sua parte. Esse é um diferencial também. Eu não sofria, mas eu fazia a minha parte como estudante. E essa é a diferença do MBA, você não tem mais aluno igual você tem na escola, da faculdade. Essa é a diferença, que você tem todo mundo responsável por cada um dos seus problemas. Sobre o experimento, eu não posso ver uma oportunidade, então eu estou num novo projeto agora, a pessoa já não aguenta mais eu falar de experimento. Então tudo eu quero fazer um experimento. Eu acho uma boa oportunidade para difundir a área, para você falar sobre a oportunidade, de como pode mudar. Tem um experimento de nudge, por exemplo, que ele cita no livro, que é sobre as intervenções de redução de velocidade. Ele não é nada demais, ele já é feito para quem é da área de segurança viária, só que ele não é tão explorado. Então, por exemplo, nesse caso, a gente está trabalhando agora com a área de segurança viária, um projeto super interessante. E ele tem essa opção de fazer aquelas faixas como aplicação de nudge, ou ele pode simplesmente reduzir a velocidade da via de 60 para 50. É praticamente o mesmo ganho, em torno de 30% de redução de acidentes. Só que como não é difundido, ninguém aplica. Ou simplesmente ninguém controla também. Eu sei que essa é a referência, mas será que eu controlei depois que eu mudei só? Então isso também interfere. E o nosso experimento foi isso, foi totalmente embasado, com todas as referências teóricas e práticas. Eu gosto muito de estatística, eu já sabia estatística, eu sabia usar o Minitab. Então, assim, tudo que eu sabia a favor da área profissional eu apliquei. Então, eu não sofri, não morri com os experimentos das amostragens, mas muita gente morreu, sofreu. Porque muita gente vem de área distinta. Então, eu sou administradora e engenheira agrícola. Por sorte, eu vi estatística, mas tem gente que é de direito, que é de humanas, e não tem essa familiaridade, essa facilidade, e aí complica um pouco mais. Mas foi ótima a expectativa e a experiência concretizada, né? Que é o mais interessante, não fiquei frustrada. Na verdade, eu saí, ok, como eu esperava mesmo, e muito feliz.
Ai, que bacana. E qual que foi o seu trabalho, Ana? O meu trabalho foi uma intervenção no metrô para incentivar as pessoas a irem de escada física e não escada rolante. Muito deprimente o resultado, que eu não vou compartilhar agora, porque senão eu vou começar a chorar. Mas a gente está com o foco de publicar ele, porque eu tenho uma expectativa de publicações. Então ele já foi para revisão para um meu amigo que é doutor na área de educação física, que tem tudo a ver também. Então, por exemplo, ele leu o nosso artigo e ele ficou muito empolgado, porque ele faz o doutorado na área de incentivo a exercícios físicos. Então, na hora que ele viu, ele não conhece a economia comportamental. Ele achou o máximo, ele achou muito interessante. O mesmo resultado sendo negativo, pela área acadêmica, é interessante e relevante. Porque a maioria desses exemplos, eles são exemplos de propaganda. Uma empresa top fez um exemplo que era um piano. Teve uma adesão? Teve, mas será que ele foi um experimento? Será que foi controlado? Será que é real? Então, tudo isso, quando você faz com uma base estatística, você faz uma amostra certinha, vai dar o resultado real e não o resultado que você só espera. Depois eu acho que podia uma Matosinhos falar e depois a gente volta nisso. Eu falo um pouquinho de cada uma e acho que trazendo um pouco a experiência, né, a nossa visão, assim. Acho que o Matosinhos pode falar um pouquinho do MBA antes. Bom, vamos lá. Bom, primeiro MBA é AD. Eu acho que esse é um dos pontos mais fortes do MBA, porque eu brinco, isso é igual a questão do e-book, né? Porque o e-book, quando você tá lendo um e-book, você leva a sua biblioteca para onde você quiser. Tá no teu bolso, cabe na mala, cabe em qualquer lugar. O MBA é a mesma coisa. Você não perde aula nunca. Então, se você não viu aula hoje, ela está gravada. Se você não está em casa, mas tem internet, você assiste a aula. Às vezes eu ficava preso no trânsito, começava a assistir aula dentro do carro, no celular, e aí chegava em casa, abria o PC. Então, você nunca vai perder uma aula. Isso, para mim, tem um valor, assim, monstro, porque depois que você sai da graduação, óbvio que todo mundo está na especialização, geralmente já está trabalhando, a grande maioria das pessoas, né? Então, você precisa ter esse tipo de flexibilidade, porque um dia você vai fazer uma hora extra, um dia seu chefe vai te segurar, um dia vai ter um imprevisto. E você, por exemplo, não dá para imagina, vai perder uma aula da Flávia Ávila? Não dá, né? Pô, olha o prejuízo disso. Acredita em tudo não, gente, que ele fala. Tá. E assim, outro ponto muito forte do MBA, que a Ana já falou, que foi a diversidade de pessoas e de formações que tiveram lá. A gente tinha pessoas do Brasil inteiro, com realidades culturais totalmente diferentes, com formações muito ecléticas, muito diferentes. E foi massa, porque, ao contrário do que eu imaginei quando eu entrei, que isso ia ser um problema, na verdade, isso foi a grande fortaleza do MBA. Tinha uma colega nossa, a Simone, que trabalha com moda, velho, direto, eu trocava ideia com ela, é uma pessoa antenadíssima em tudo. Teve psicólogo, o Rafael tá no site com a gente. Tinha pessoa que trabalhava na Coca-Cola, tinha gente de tudo que é lugar. E era legal porque as aulas eram muito ricas, assim, os debates eram muito bons, o grupo do WhatsApp era quentíssimo, saía fumaça todo dia. Então, assim, só gente que lê muito, só gente que tá muito antenada. Então, quando você tava mais devagar, o pessoal te puxava, quando o pessoal tava mais devagar, você puxava o pessoal. Então isso foi assim, o network que foi feito é espetacular. Assim, hoje eu tô em São Paulo, tem 3, 4 pessoas que eu ligo e falo, pô, vamos tomar um chopp, vamos conversar. E a gente fica brincando assim, vamos conversar cientistas, vamos sair cientistas, vamos. Então, assim, é muito massa isso. E só gente top. Assim. Foi uma experiência surreal em termos de network, foi muito bom. O próprio network na SPM, com os eventos que a SPM faz também presenciais, porque são... A SPM tem um evento presencial que chama Rede Temática, onde é o encontro de todos os MBAs. Então, então é uma farra, né? Você encontra todo mundo pessoalmente, aí você sai efetivamente para beber cerveja com a galera e tal. A gente arrastou Flávia Ávila e Guilherme para uma bebedeira lá. Só que tem um detalhe, a bebedeira foi a gente, né? A Flávia
e o Guilherme, pô, cumpriram o papel. Não beberam nada. Parece. A gente tentou drogar eles lá pra ganhar nota, pra passar de ano. Não caíram. Não, brincadeira isso. Brincadeira. Foi uma tarde muito saudável. Se você chamassem a gente ia ficar triste, né? Como é que é? Fica na aula e não para de chamar pra parte boa. Não. Foi muito bom. Foi excelente. Assim, então, a recordação desse dia, pra mim, é espetacular. Mas em termos do MBA, especificamente falando, da dinâmica, eu divido a minha experiência do MBA em 3 partes. A primeira parte, que a gente entra um bebezão no MBA, literalmente, um bebezão, achando que saca tudo. Achando que, eu já li os viés, é tudo viés, é tudo heurística. Você entra no oba-oba, é tudo muito fácil, é só você colocar um negócio lá que vai ancorar a pessoa, e é só você fazer isso que a pessoa vai fazer aquilo, é só um nudge serve pra tudo, muito simples, nudge. Nudge é simples demais. Aí, beleza, essa é a primeira fase. Aí você fica aí os primeiros 3, 4 meses, né, se achando. Pô, muito mole isso. Eu tenho vergonha dos primeiros posts de economia comportamental que eu escrevi no Geekonomics, eu tenho vergonha. E já fazia antes, né, Matheusinho? Similar. Exatamente. Isso é muito simples, né? Enfim. Aí o segundo momento é a hora que você entra na adolescência. Porque você começa a ter uma porrada de responsabilidade e você percebe que você ainda é imaturo. Você não sabe direito como as coisas funcionam, você tem uma série de complexidades, você acha que não vai dar conta, o negócio começa a arrochar, você vai ficando desesperado, o número de leitura aumenta, a minha turma ainda só tinha um monte de CDF, que lia tudo o tempo inteiro, todo mundo cita tudo do autor, você está conversando com o cara, o Rafael é um exemplo. O Rafael chega pra mim assim, Rafael, tem algum experimento que fala sobre comer banana na Índia? Tem. O cidadão. É loucura. Então, assim, aí chega. É o momento da insegurança. Até que eu acho que eu lembro de ter falado isso com a Flávia. Falei assim, porra, Flávia, eu entrei achando que era tudo muito tranquilo de se fazer. E agora eu tô vendo que não tem nada tranquilo. É muito complexo você fazer uma intervenção. É muito complexo mexer com experimento. Não é simples. Tem assim, quem fala que é assim, quem olha o resultado acha que é, puta, vou fazer 20 desse amanhã. Não é assim. É muito louco isso, é muito difícil, não é fácil, porque se você é uma pessoa crítica e está realmente querendo fazer um experimento com responsabilidade para encontrar resultado que realmente vai ser aplicável e que possa ser replicado lá na frente, então você se preocupa com metodologia, com como você está coletando os dados, como você vai fazer essa análise, qual a referência teórica que você está utilizando para embasar a intervenção que você está propondo. Então, se você está preocupado com isso, vocês vão perceber que não é nada fácil. Então, nesse período do MBA, que é mais ou menos a metade, que é um pouco antes do TCC, é onde você está trancado no quarto, tipo Bridget Jones, escutando música romântica, brega e se embebedando, achando que não vai dar conta. Corta essa parte do vídeo, gente. E você não tira o pijama, você fica de pijama, depressivo em casa. E aí, pensa em trancar. Você vai, vou trancar essa porcaria, não quero. Mas aí você quero registrar que eu nunca vi o Matheusinho assim, esse exagerado. Animada. Não, brincadeira. Mas assim, é porque é uma fase um pouco mais difícil. É onde você precisa realmente se empenhar, e tem muito mito a respeito de curso EAD. O cara fala assim, curso EAD, molezinha, curso EAD. Não é molezinha, é difícil, é complicado. A Ana falou, eu sou um procrastinador, assim, crasso. Eu sou muito procrastinador. Eu sofria muito com a leitura. Sofri até hoje, ainda sofro. Se bobear, ainda tem alguma leitura perdida pelo meio do caminho aí. Mas as discussões que tinham no grupo, as discussões, por exemplo, no próprio grupo do Geek que a gente discutia, no grupo da sala, o pessoal ajudava a gente. Às vezes você tinha uma leitura que você não entendeu, a galera te dava um suporte, você tira dúvida. Por exemplo, tinha um amigo nosso, o Jeremias, teve um trabalho, não sei se foi de finanças, que a gente ficou fazendo hangout de madrugada, ele estava com dificuldade no Excel,
eu estava com dificuldade numa parte teórica, a gente ficou trocando. Então, assim, foi muito top. E essa parte adolescente. E aí, chega no final, que você, tipo, é tipo assim, fiz 18 anos, agora eu tenho que amadurecer de qualquer jeito. E aí é o TCC. O TCC é assim, olha, bem-vindo à fase adulta, agora você paga tuas contas, você tem que trabalhar, se virar, e agora, meu amigo, corre atrás, senão tu não forma. E aí foi o que a Flávia falou, o TCC foi, assim, inimaginável. A gente teve um volume de orientação que, assim, é surreal. A gente tinha webconferência direto, professor mandando e-mail, tirando dúvida o tempo inteiro. E teve muita dúvida, a gente teve muita dúvida. O meu trabalho, então, era assim, foi surreal o nível de coisa que a gente teve de dúvida e como foi importante a orientação, porque é aí que conta quem é experiente na área. Porque, por exemplo, a Carol, a Flávia, o Guilherme, o próprio Gabriel, falaram assim, você tem que fazer determinada coisa. E aí você fica lá, pô, mas eu vou fazer, mas é importante. Aí você fazia e viu o tamanho do problema que era se você não tivesse feito. Então, é a hora no MBA que você precisa ter responsabilidade, porque o TCC é seu. A Flávia e a Carol falavam isso o tempo inteiro. O TCC é de vocês já fizeram as matérias, vocês têm que saber fazer o TCC, vocês têm que saber montar o experimento, vocês precisam agora dar conta disso. A gente vai estar de suporte, né? Mas vocês precisam dar conta. Então, como eu disse, é a fase adulta, onde você, óbvio, você vai ter todo o suporte do pessoal, mas o responsável pela organização, pela coleta, pela elaboração, pela análise, é você. Não tem mais aquela historinha tipo assim, não deu, não estou conseguindo. Para experimento, teste F, teste T, essas coisas não são minha realidade profissional. Então, assim, quando eu falo, eu perdi muita noite de sono para relembrar isso tudo. Assisti uma aula, tem uma aula do Gabriel, gente. O Gabriel deu uma aula de experimento. Histórica. Sem brincadeira. Eu, porque eu não encontrei com ele ainda, que a hora que eu encontrar, ainda vou dar um beijo nele com aquela. Aquela foi uma coisa de louco. Eu assisti essa aula dele umas 8 vezes. Então, assim, sem exagero, 8 vezes. Uma didática absurda para explicar. Coisas que eu não tinha entendido nem na graduação, eu consegui esclarecer. Não foi só na matéria dele, a Carol também. Eu brinco que eu aprendi muita coisa de economia depois de formado com a Carol. Porque eram coisas que eram meio obscuras para mim na minha graduação. Até porque eu também era imaturo, né? Se eu sou procrastinador hoje, imagina na graduação, né? Então, e aí quando a gente para estudar a didática da Carol, também foi um negócio espetacular. Então eu já estou falando muito, mas uma coisa importante também que a Ana falou, mas é importante reforçar, é que, e a Flávia comentou isso, que a questão de ser EAD, você tem acesso a professores, por exemplo, o Bernardo estava dando aula da Inglaterra. E, tipo assim, imagina isso. Quando que você vai conseguir ter aula com o Bernardo da vida? Quando você vai conseguir ter uma aula com a Carol, com o próprio Guilherme, cara, que também é espetacular, assim, o Gabriel, então, nem se fala, Flávio. Essa galera, você não consegue fazer um curso presencial tendo essa galera dando aula. No EAD você conseguiu. Então, enfim, foi muito bom. E eu tenho uma grata. Falei que eu vou fazer de novo daqui a uns anos, para relembrar, para infernizar os professores, para descontar um pouco. E principalmente se eu puder aproveitar meu TCC, mandar de novo o mesmo TCC, quem sabe. Brincadeira. Mas assim, em relação ao meu TCC, rapidamente, só falar o tema. Nós fizemos também no NUD, e a ideia foi um NUD na saúde. O que era isso? A gente fez um experimento colocando NUDs para aumentar a adesão das equipes e dos pacientes à lavagem das mãos. Porque dentro do ambiente de saúde, uma das principais medidas contra a infecção hospitalar e contra complicações em leito cirúrgico, unidade de internação, é a questão da lavagem da mão. Pode parecer algo super simples, mas isso é meta da OMC, isso é um dos indicadores mais usados hoje na área da saúde. Então a gente fez um NUD para estimular
a adesão à lavagem das mãos, tanto nas equipes de saúde, a gente fez isso dentro de uma clínica e dentro de um hospital. No hospital a gente teve uns problemas de coleta, depois eu explico, mas foram em 2 empresas, né, numa clínica e num hospital, para aumentar, e a gente percebeu, e a gente tinha 2 tipos de nudge diferentes, 2 tipos de abordagem. Uma abordagem pró-social, que salientava para as pessoas a importância da lavagem da mão para a comunidade que ela estava inserida, e uma outra aversiva, ou seja, mostrando para a pessoa que ficar com a mão suja no ambiente de saúde é algo que gera um certo sentimento de aversão, ou seja, a gente está tentando usar a aversão como motivador para a pessoa lavar a mão. E a gente teve um bom resultado, diferente do que a gente imaginava, que o aversivo teria um impacto maior, o pró-social foi o que impactou mais. A gente conseguiu ter uma efetividade da implantação do nudge, foi muito bom. Eu nem acredito ainda. E deu um trabalho absurdo, depois eu vou contar um detalhe para vocês. Mas por hora, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí. Beleza. Então, não preciso nem te perguntar se vocês aplicaram na vida profissional, né? Pra caramba, pelo que eu tô vendo. Eu queria falar só uma coisinha, que eu falei que eu ia falar da Ana, e acho que relacionado ao Matosinhos. Primeiro, realmente, eu acho que a gente teve, o TCC foi um processo que teve vários professores envolvidos, e é muito legal, porque assim, mesmo que não fossem oficiais os professores, eles queriam estar envolvidos. A gente teve o Guilherme, teve o Gabriel. O Gabriel também, que ele falou, o Gabriel Ichalcha, é um uruguaio, né, e é um professor, assim, fantástico. Essa aula que o Matosinhos fala, eu realmente acho que foi uma das melhores aulas que eu já tive, né, então, o gostoso de, mesmo como professor, ou seja, como que a gente, do Bernardo, né, então fica gravado, o que acontece? A coordenadora vai lá e assiste, vê como é que estão indo as coisas, né, então, como que eu aprendi nesse MBA? E aí tem 2 coisas. Uma coisa é que foram a primeira turma, então, como eu falei, teve muitos ajustes depois disso, matérias que foram mais curtas, que ficaram maiores, a parte estatística, muita coisa que foi melhorando. Então, eles realmente foram cobaias, né? E o que é muito legal é ver que, por exemplo, mesmo no final, quando a gente achava, poxa, essa parte aqui eles tinham que ter aprendido mais, essa parte aqui eles tinham que ter aprendido mais, eles encararam o desafio e falou, cara, a gente tem que fazer, ou seja, faltou isso, vou correr atrás disso. Claro que a partir da turma 3, 4, a gente era a 5ª turma, né? A gente tem muito mais desse conteúdo que a gente sentiu fez falta na primeira turma, né? Então, acho que eles foram muito guerreiros nesse sentido e espero que as outras turmas, né, tenham mais facilidade. E falando da Ana e do nudge, né, dos 2 TCCs, uma coisa foi muito interessante, que a Ana especificamente não teve um resultado no nudge, né, e ela fez todo um desenho, foi tudo filmado, volume de pessoas subindo de uma escada, foi muito legal, a análise estatística, o desenho, então foi bem, bem interessante. Aí depois que acontece, a gente fica pensando, como é que poderia ter sido? Será que aquela intervenção não deu certo mesmo? Foi a forma que foi colocada no chão? Foi a forma que foi feita uma coisa ou outra? Então, assim, eu falo mas assim, é outra coisa, né? Por exemplo, na banca tinha eu, Guilherme, Gabriel, Carol Franceschini. Então, a nossa percepção como orientadores, né, como professores, é que não está de forma alguma descartada que esse tipo de ação funciona. Ele não funcionou naquele tipo de desenho experimental, naquele tipo de estrutura, de delineamento e de design. E o que acontece? Hoje em dia, na prática, a gente faz vários experimentos para um dar certo. E é um desafio que a gente enfrenta nas empresas. Então, assim, a maioria sim tem dado certo, mas pode não dar, né? Então, o não dar certo, ele é relativo. Para a gente não é que não deu certo. Teve uma variação negativa. Se fizesse, às vezes, um ajuste, alguns ajustes, poderia ter dado, ou não. Então, é testar e aprender. Mas uma coisa legal é que, por exemplo, tanto a Ana quanto o Matosinhos ganharam a nota máxima no TCC, entendeu? Eles ganharam realmente, eles foram um TCC sem correções, que a maioria dos outros alunos da turma não foram. Então, independente de ter dado um resultado positivo, ter dado um resultado negativo, ele foi avaliado pelo quê? Por que o experimento é avaliado? Pelo desenho, pelos controles, pelas preocupações, pelo processo, pelo resultado, pela análise estatística, não pelo resultado percentual, se foi e fez diferença ou não. Porque você tem que testar e aprender literalmente. Às vezes dá certo num primeiro experimento, mas o que é a chance de dar certo uma coisa e não dar?
é provável que não dê, entendeu? Então tem muitos estudos que dê para embasar, falar, vou fazer isso. Muitos estudos mais ou menos, assim, tem estudos na área, mas a gente não tem que lembrar que não é só pioneirismo no Brasil. Lá fora ainda tem poucos estudos também. É um desafio você ter em inglês o material para gente brasileiro, por isso que o guia ajuda. Mas mesmo se você buscar lá fora, por exemplo, a Ana, né, vai buscar intervenções no metrô que foram feitas do desenho que ela queria, ela não acha. Então, assim, fazer um TCC sem ter muito material acadêmico e que todos eles, Batozinho sofreu a mesma coisa, eles não têm um paper de referência, que é o que eles fizeram, como outras ciências vão ter no marketing, finanças, qualquer outra área, né? Então, assim, eles têm que criar mais do zero, eles não têm uma evidência parruda, eles têm vários insights e trazem para uma realidade que eles decidiram. Tá? Então, ou seja, ser pesquisador na área, ser economista comportamental, cientista comportamental, ainda é um desafio, porque se tem pouco material, sim, no Brasil, e a gente fica sempre falando assim no Brasil, mas também se tem pouco material fora, mesmo quando você vai falar, é esse assunto que eu quero estudar, né? E aí existe uma outra questão, é que às vezes tem estudos fora muito marqueteiros, muito divulgando, isso aconteceu, tem uma coisa muito parruda por trás, e às vezes é como a Ana falou, parece super fácil, superficial, e caramba, né? Então, a gente fez alguns experimentos recentes, a gente fez um deles, que nós falar na Heineken e tudo, mas mesmo você fazendo experimentos grandes, você pode fazer de forma científica, com controle e tudo. Então, assim, 2 pontos essa questão de eles, né, ou dar certo e errado é relativo, porque pra gente esses 2 deram muito certo, mas eu entendo o chorar da Ana, entendeu? Então, já fiz, como eu falei, eu fiz muito novinha vários experimentos, e, por exemplo, um que eu fiz, que era de preço de celular no Brasil todo, no Brasil, no Sul, não deu certo. E, caramba, foi frustrante, tinha dado um trabalho, tinha um doutor de estatística com a gente, tinha dado um trabalheira, e não deu. Mas acontece, a maioria, acho que esse foi o único que não deu certo na minha história, foram 13, né? Mas assim, acontece, é frustrante pra caramba. Eu entendo querer chorar da Ana, mas assim, ao mesmo tempo, é porque não é o trabalho dela isso, né, coisa, porque se ela estivesse numa empresa trabalhando com isso, o que aconteceria? O experimento teria dado insights, ela ia testar outras coisas e ela pode pegar aquele trabalho e melhorar, tá? Então, quando você faz o TCC, então tem todo o processo que a Ana também sabe mais, que tem você ter a ideia, estruturar a ideia e ainda vender para uma outra pessoa, no caso o metrô para ela. Né? Então, e aí fica difícil, a Ana, acho que vai até ela falar um pouquinho, que quando você vende uma intervenção, o que você vende? Você vende o sucesso dela. Então fica difícil também quando dá um resultado negativo para você falar para o cliente, para você falar para ele, poxa, fez esse trabalho, abriu a porta, tudo... Caramba! E aí, na área privada, a mesma coisa. Você é paga, a consultoria é paga e caramba, não deu certo. Né? Então, assim, só trazendo um pouquinho para vocês essas pílulas da realidade, né? Então, tem alguns desafios, mas quando dá certo, e a gente tem alguns que deu certo, é incrível, né? Então, quando a gente vê uma coisa que é mais marketing, ou mais estrutura científica, tipo, estatisticamente, o dado fica bonito, caramba, não tem coisa... para mim é incrível, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Entendi. Ótimo. É muito interessante para a gente ver sobre os experimentos, porque a gente tentou aplicar esse período, a incubadora está tentando aplicar experimentos assim no RU para a gente começar a mexer, começar a ter uma noção maior. E os meninos viram o quanto que era difícil. A gente fez uma sabatina antes deles começarem o experimento, e a gente chamou o pessoal das sociais, que tem um pouco mais de experiência com isso do que a gente tinha, né? E aí o pessoal, não, mas esse método, isso, e os meninos, tipo, poxa, a gente trabalhou tanto e ainda tem tanta coisa que ainda pode melhorar, então é bem interessante. E assim, uma última pergunta, depois que a gente perguntar o que o pessoal quer saber mais específico, como que vocês veem a pesquisa e experimentos e economia comportamental no Brasil hoje em dia? Tem área, tem assim, abertura? Como que vocês estão vendo o mercado mesmo disso? Eu começo? Posso começar assim. Existe sim uma preocupação
procura cada vez maior, né, tanto das empresas mesmo, a gente fala empresas famosas, empresas grandes, de bens de consumo, área financeira, bancos grandes, seguradoras, e tem sido um grande prazer trabalhar com eles. E aí a gente vai desde um processo de telecom, um processo de workshop, palestra, com um projeto normalmente. Então, assim, existe sim uma necessidade de você falar para eles o que é, mostrar que é aplicado, mostrar os cases, para aí você fazer um projeto. Mas a gente percebe, assim, a gente hoje em dia tem uma demanda maior que a gente consegue, sem dúvida, absorver, né? Então, acho que é um grande privilégio mesmo. A gente ama o que faz, então tem vários pesquisadores, e mesmo envolver, né? Então, a Ana já ajudou com alguma coisa, o Matosinhos também. Então, o nosso objetivo é fortalecer, e para a gente é um privilégio ter um MBA, porque o MBA, imagina, a gente está treinando pessoas que a gente quer que trabalhem com a gente quer fazer. Então, hoje em dia, tem poucos profissionais nessa área, né? Então, para a gente facilita, porque hoje em dia a gente precisa de mão de obra. Então, o que acontece? A gente tem essas empresas procurando cada vez mais, tem a questão de palestra e workshop muito forte. Então, assim, workshop, fazer, pensar. Então, eu não quero só a palestra, eu quero colocar mais na prática. Acho que é um momento que a gente, como empresa, e a gente tem Behavior Lab, né, que é uma consultoria, que tem pesquisadores, tem alunos, né, alguns do MBA, outros de fora. E aí a ideia é de estruturar, para a gente estruturar melhor para sair. Claro que agora, por exemplo, nessa rede temática que o Matosinhos falou, que é quando a gente reúne os MBAs, a gente vai ter, por exemplo, alguns executivos falando dos experimentos lá na rede temática. E a gente tendo case, né, cases que deu certo, cases de como que foi o processo, acreditamos que ainda mais as empresas vão ver que, cara, é implementável, gera um valor, tem diferencial. Então, a gente está nesse desafio aí, que eu acho que é de todos nós, de mostrar com case. E aí você fala tanto de empresa como de pesquisa. Então, você replicar aquele experimento do Daniel Kahneman, do Richard Taylor, né, alguns outros, vários pesquisadores, alguns menos conhecidos para a gente no Brasil, porque a gente tem pouco material em português, mas menos ou mais, e replicar. Então, assim, acho que o grande processo que a gente tem observado é a partir do momento que a gente replica, vê tudo, tem dados legais, as pessoas observam mais, prestam mais atenção. Então, eu sou bem otimista em relação ao mercado, porque eu sou bem otimista também, a gente tem bastante contato com pessoas de fora, né? Então, um dos experimentos que a gente está fazendo é com o global, lá de fora. Então, assim, a gente vê uma demanda muito maior lá fora por consultorias lá mesmo, e aqui, e a gente ainda está começando aqui. Então, imagino que a gente realmente imagina que cada vez mais essa demanda vá aumentar. Mas a gente tem como consultoria uma postura muito do ensinar, né? Então, assim, não existe aquela questão, a gente fez um experimento para a gente fazer o primeiro, vocês fazerem os próximos, né? Então, essa é a nossa postura como consultoria, como pesquisadores, né? Então, a gente espera que essas empresas elas se tornem cada vez mais experimentais, vendo valor, e que elas internamente nem precisem da gente para que elas consigam fazer isso, tá? Mas tanto empresa quanto pesquisa. Então, na SPM a gente tem os TCCs, a gente tem várias palestras de políticas públicas, né? Então, a gente vai encontrar aí vocês na sexta-feira na UFMG, e aí, né, USP Ribeirão, várias que acontecem, são na Prefeitura de São Paulo semana que vem. Então, assim, a ideia é que a gente ajude também com coisas que a gente possa ajudar a melhorar a vida do cidadão, né? Então, esse desafio da economia comportamental que dá para ir para várias áreas, né? Sobre negócios, pesquisa, políticas públicas, governo, né? E aí a gente, por enquanto, ainda está tentando dar conta desses segmentos aí, porque, mais do que tudo, realmente, para a gente é uma coisa de paixão, de propósito, mas, então, a gente acredita muito na demanda do mercado. Esperamos que vocês também, né, se juntem a nós logo, porque a gente precisa aí de pessoas pensando e trabalhando nessa área. E tem uma questão também que ainda é pouco explorado, mas o suporte de pesquisadores e de economistas comportamentais a outras áreas de negócio. E aí você tem ainda, isso é muito pouco explorado, mas compor, por exemplo, uma equipe de pesquisa, ou compor uma equipe de marketing, tendo alguém que conhece economia comportamental, tendo o suporte de algum consultor, de alguma consultoria, enfim,
assim, é uma das coisas que ainda é muito pouco utilizada, mas que a gente percebe que existe um campo de aplicação, uma possibilidade de agregar valor enorme assim, nas equipes. Então, o que a Flávia falou, essa questão de experimentar, experimento para mim é um negócio surreal, assim, é aquelas coisas de você falar assim, caraca, como que eu não tinha visto isso ainda? E isso é aplicável em tudo que é lugar, assim. Então eu acredito que, como a Flávia falou, a área ainda está engatinhando por aqui, a gente ainda tem pouquíssima coisa sendo feita e sendo produzida, no entanto, eu acho que, como a Flávia, eu sou muito otimista. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente ter não só uma demanda maior por consultoria nessa área, como também uma demanda maior por suporte de economistas comportamentais a outras áreas do conhecimento, a outros setores de empresa, e por aí vai. A questão intuitiva do experimento vocês já conhecem, né? Mas sei lá, quem for ver o vídeo, é muito simples. É você pegar um grupo, que é grupo de controle, não vai fazer nada, normalmente, né? No desenho simples, um grupo que você vai fazer uma intervenção X, outro grupo que você vai fazer uma intervenção Y. Então, quando a gente fala dessa ideia, até nas empresas, existe muita ideia, tipo, a gente já faz isso, o A/B testing, né? Que era muito na mídia digital, a gente já faz isso, já tem tudo, mas a forma de pensar, estruturar o problema e medir é realmente, eu posso falar isso por ter vindo do mercado, então quem é muito dessa área, tem muito essa questão, a gente já faz, isso é fácil, essa ideia, então dá para perceber, e aí só quando a gente coloca a mão na massa, às vezes aí um ano depois, né, Matosinhos, ou seja, na fase adulta, é que a gente vê, adorei, é que a gente vê que é muito mais complexo e mais diferente do que a gente imagina. Então, intuitivamente é simples, mas montar o negócio, ter a ideia baseada em insights comportamentais, medir esse negócio, digamos que é um pouco mais complexo. E até aí, isso acontece muito. Até porque, para você criar um experimento com base em insight comportamental, você necessariamente precisa conhecer o background teórico de economia comportamental. E isso, os caras da empresa lá não sabem de nada disso. O cara leu uma coisinha aqui, uma ali, aí eu falo que é igual a gente no início do MBA. Você lê o que é um viés e você acha que entendeu tudo que está por trás daquele viés. Então, não é assim. Você vai estudar, por exemplo, um negócio que parece super simples, avisa ancoragem. Nossa, ancoragem é muito simples. Vai ler um paper sobre ancoragem, para você ver o que é. Não tem nada de simples. Então, é fácil você configurar um experimento. Eu brinco que lá atrás, no MBA, eu achei que experimento era igual a pegadinha de ficção. Você configura uma coisa para o cara cair, ele não é isso, é muita coisa por detrás. Então, por exemplo, no meu experimento lá do Nudge, você, mas aí, vai colocar um Nudge, tipo, lava a mão, isso já acontece. A gente queria medir qual tipo de abordagem dava mais resultado. Era uma abordagem pautada na questão pró-social, ou se é uma abordagem pautada na questão aversiva. E tinha uma coisa por trás que o comportamento em prova social é aquela coisa, é um comportamento independente do que o outro faz ou é dependente do que o outro faz? Tem um arcabouço teórico, uma discussão aí, um embasamento de teoria por trás, e você não encontra isso. E aliado a tudo, você ainda tem uma série de... imagina que você tem essa questão dos insights de economia comportamental, e você tem tudo que aconteceu na teoria econômica que também vai ser trazido para cá. Aqui. Apesar de todo mundo começar a ver economia comportamental e querer tacar fogo na teoria econômica daqui para trás, é o contrário. Né? A matéria que eu dei agora, o insight falou assim, caraca, o Jevons é muito atual. Século XIX a teoria do cara. Mas assim, o cara antes filosofava determinadas coisas que ele não conseguia levar para frente além da filosofia, porque ele não tinha ferramenta. Hoje, o que está acontecendo? A gente pega essa história toda que o cara teve lá atrás e a gente tem ferramenta. Só que aí, mas você tem que conhecer o background. Se você não conhecer o background, não adianta. Você vai ficar fazendo A/B testing, como a Flávia falou, e aonde muita coisa ainda se produz ao acaso. Porque como é barato, é simples de fazer, o
cara assim, eu fiz um A/B testing, foi quase um growth hack, cresci 300%. Tá bom, mas antes disso, quantos que você fez? 300 eu fiz A/B testing, não deu nada. 340 que eu tive um resultado. Pô, era lá, né? Como eu disse, é importante o background. Eu falei, vocês da LAMP tiveram a dificuldade aí. Quando o cara da ciência social chegou e começou a te questionar de um monte de coisa. Então, nesse momento, você precisa, que se você não tem um background, se você está fazendo uma pegadinha, você não consegue justificar. Não consegue. E você não tem a parte teórica que faz. Isso é super importante, essa questão ou seja, a gente faz questão, né, eles têm a matéria de economia, finanças ali no início, então você ter uma base teórica da economia, né, dita tradicional é muito importante. E nosso posicionamento como MBA é não criticar a economia tradicional. Então, se a gente tem um posicionamento que eu acho que é muito errôneo de alguns, né, teóricos, professores, que vai aquela questão, caramba, né, a gente está indo contra, ou vai ser substituída pela economia tradicional. A gente é extremamente cuidado desde o início. Então, assim, por isso foi uma sorte em relação ao MBA, porque muitos dos professores pensam de forma muito similar nesse sentido. E o próprio guia de economia comportamental, ou outros, né, que a gente tem o guia, o Behavior Economics Guide, que é um pouco mais comercial, não sei, marketing, mais simples, e a gente traz teóricos que são mais pesados, é bem essa ideia, como que a gente consegue aderir para vários tipos de público que na economia comportamental tem. E isso, assim, de sugestão, né, que eu posso dar para vocês, é muito mais isso, tipo assim, caramba, estudei até agora e nada deu certo, tipo assim, não adiantou de nada, não acredito, ou seja, na economia tradicional, né? E essa é uma base muito importante. Então, assim, porque para você ter força para você discutir que é diferente, porque senão você não consegue nem argumentar que tem alguma coisa diferente ou não. Né? No mestrado, meu mestrado era em Behavior Economics, no primeiro semestre a gente tinha economia, microeconomia, macroeconometria, data analysis, né? Tanto que eu tenho reconhecido pela UNB, meu em economia. Por quê? Porque você tem as matérias, o quê? Tradicionais. Então, assim, depois você vem Behavior Economics, né? Então, claro que no MBA de Economia Comportamental da SPM a gente não faz isso, tem matérias poucas dando essa base, mas a gente tem professores como Matosinho, tinha a Carol Franceschini, aí arrasando, fazendo aí em 4 semanas, o que muita gente levaria muito mais. Então, assim, mas é isso. Então, tem que ter essa base teórica, é mais difícil? A gente provavelmente tem no Brasil muito mais professores que a gente não conhece ainda. A vontade que eu tinha era, né, de ter, sei lá, 72 horas, né, no sentido, assim, principalmente conhecer as pessoas, sabe? Porque o economiacomportamental.org, por exemplo, eu tenho certeza que tem pessoas muito incríveis que não estão lá. Então, para mim, tipo assim, então a gente tem pouco, mas acho que pouco ainda, muita gente ainda não conhece, né? E a gente tem o Geekonomics aí, que hoje em dia são alunos, né, do MBA, e estão cada vez produzindo mais conteúdo. Então, acho que esses desafios, é de trazer todo mundo junto, mas com uma certa, diria diplomacia, mas não é diplomacia, é um respeito, sabendo que economia comportamental é uma área interdisciplinar, a gente bebe de muitas fontes mesmo, então economia, psicologia social, marketing, business, então um certo respeito e responsabilidade, né, de que não é uma coisa do zero, a gente não estaria aqui se ela não fosse interdisciplinar e trazendo de vários assuntos, assim. Beleza. Gente, dúvidas? Perguntas? Qual dica vocês dão para a LAMP para se desenvolver na área de economia comportamental? Assim, contrata a Flávia. Abre o mestrado em economia comportamental aí na UFV, pega a Flávia para ir dar aula. Até parece. Gente, assim, o que eu posso ajudar, assim, por exemplo, mestrado. A gente precisa muito de mestrado no Brasil, um doutorado, assim. Eu teria a oportunidade de ter aberto um mestrado, alguma coisa assim, mas olha o que os meninos falaram, gente. O MBA, ele é o MBA que ele é, porque a gente tem os professores de fora. Então, na verdade, ser EAD, eu também tive vários preconceitos no início. Ele, na verdade, viabilizou ser o MBA que ele é e sair as pessoas que estão saindo agora. Né? Então, fazer um mestrado, se a gente fosse fazer pro forma nesse momento, né? Poderia. Hoje em dia, tantas universidades abrem mestrados por aí, até doutorados, mas a gente tem uma falta ainda de professor, porque a gente imagina que
no futuro isso não aconteça, principalmente talvez de professores que pensem parecido com a gente. Então, essa parte do pensamento experimental, que tem que ser científico, tem que ser chato, ou seja, tem que ser prático, mas tem que ser chato, tipo no acadêmico, científico, não é muito fácil de encontrar, e eu ficaria muito feliz de a gente se juntar mais gente nesse sentido. Então, assim, para divulgar aí, né, o que eu posso sugerir? É realmente vocês terem essa questão teórica legal, produzir material, e acho que o Economics tem feito isso, então, às vezes produzir um manual, produzir um guia, uma coisa mais passo a passo, e fazer experimentos. Então, vocês têm as salas de aula, tem os alunos, tem tantos experimentos que às vezes pode replicar no início, então não tem uma ideia de, sei lá, vou tirar um experimento completamente novo da caixa. Começa com um experimento menor, começa com um experimento de uma replicação, vê o resultado empolga, porque você vê um resultado parecido com o que você tem na literatura lá fora, e aí você fica assim, caramba, isso, né, isso dá, a gente consegue replicar aqui, e aí vai ganhando corpo mesmo para divulgar. E o nome de vocês, então assim, a vantagem é que hoje em dia precisa de muito artigo na área, precisa de material, então quantos materiais a gente não começou em MBA, e até hoje a gente indica o blog de post do economiacomportamental.org. Quantos links o pessoal das turmas até hoje não acessam de artigos de internet? Por quê? Não existe pouco material, mas isso também facilita, porque hoje em dia a gente indica, né, materiais que são produzidos talvez por pessoas que não conseguiriam publicar numa revista científica, mas que a gente analisa pelo conteúdo e fala, cara, esse conteúdo é em português, vai valer a pena, tá didático, então a gente faz isso direto. Então, não sei, a minha visão é um pouco essa, e acho que todas as turmas, tudo assim, começam muito a procurarem professores que topam a ideia, como aí, né, orientador, alguns alunos, eu vejo ensinando os professores, tipo, eu quero fazer isso, você chega, conta, e quantos alunos, professores já não foram convertidos pelos alunos fazendo a monografia? Então, espero que vocês convertam aí, tanto embaixo quanto em cima, para a gente ganhar mais pessoas fortes aí com a gente. A gente está no trabalho aqui de conseguir professor, agora é fim de ciclo. A gente trabalha com orientador para cada 2 alunos para pesquisa. E a gente está atrás de um professor para poder fazer a pesquisa com a gente. Assim, é difícil, mas acaba que até fora do próprio departamento de economia a gente tem achado mais apoio do que aqui dentro. Então é bem interessante. Eu, assim, acho que alguns sabem, eu entrei no doutorado de economia em 2015, né, eu saí do doutorado, foi uma decisão na UNB, né, foi uma decisão difícil, eu sei quantas pessoas queriam entrar, ou seja, eu peguei uma vaga de alguém, né, entrei, sei quantos professores confiaram em mim, que eu respeito pra caramba da UNB, então foi uma decisão dificílima, mas o que aconteceu foi isso, é que você tinha poucos professores que trabalhavam, estudavam com aquele tema, o doutorado é muito tempo, né, então hoje em dia eu ainda me vejo tendo que sair lá para fora para fazer, mas que cada vez mais a gente vai tendo matérias de economia comportamental na graduação, então o professor começa a dar aula, porque muito professor a gente aprende na raça, a verdade então as pessoas, hoje em dia as universidades estão precisando de matéria de economia comportamental, né, tem pós sendo criado em universidades com professor com um currículo pequeniníssimo na área, então assim, eu espero que essas pessoas que estão sendo colocadas no fogo, porque precisa de professores, precisa dessa área, eu tô torcendo, espero que eles realmente, porque tem muita gente com muito poucos, né, assim, lê pouca coisa e tá, e espero que dê muito certo, se tornem cada vez mais pesquisadores mais sérios e animados com a área. No catálogo novo da UFV, nós temos economia comportamental, vai entrar optativa. Muito bom. A matéria da graduação que vocês têm, optativa? Vai ser optativa, porque a gente está mudando de catálogo agora, e eles estão criando, porque a demanda ficou grande. Tá vendo? Então, coloca fogo, e esse professor aí, vocês fiquem junto, tudo, daqui a pouco. E é isso, cara, a gente aprende muito mais ensinando, né? Então, eu posso falar isso do MBA, de tudo, então... espero que essa galerinha que está sendo colocada aí desde o Nobel, acho que teve muita gente sendo colocada no fogo, daqui a pouco esteja produzindo pra caramba. Vocês têm alguma indicação de bibliografia, assim, que é nome forte, que a gente deveria conhecer e talvez não conheça tanto por ser menos conhecido?
Eu gosto de uma pessoa que eu indico, que eu acho que o currículo é uma bibliografia imensa, se vocês colocarem, Jorge Lowenstein, que ele está no guia, mas ele fez, e você colocar o título, o CV dele, eu até conheci ele no IEC há 2 anos atrás, assim, poucos entenderam, ele escreveu no guia, para mim foi super importante, então assim, foi um dos primeiros a topar, tá no guia, etc., e ele tinha contato com um dos alunos lá em Pittsburgh, e eu gosto muito dele, de não menos conhecido, né? Tem um outro Field Experiments em Economics, que é do Stefano Della Vigna, que também é um ótimo, assim, eu tô falando dos que vocês não sabem, tradicionais, né? E tem vários outros, também a gente pode passar depois, mas vocês que estão aí na LAMP, né, estão em economia, de certa forma, esses são um pouco mais teóricos, mas que eu acho que vai ser legal. Jorge Lowenstein é isso, tipo, uma bíblia num currículo, sabe? E entre vários outros. Acho que tem os livros clássicos, mas aí para os artigos de temas que vocês gostem mais, né? É importante ter inglês, porque realmente a maioria hoje em dia está em inglês, mas a gente tem poucos professores publicando aqui no Brasil, mas cada vez mais. Tem um texto de José Guilherme Lara Rezende, que até que da UNB, que ele tem Choices and Gains, também, tipo, um experimento que ele fez quando ele estava em Chicago, mas ele não está trabalhando tanto mais na área. Então, assim, pessoa que eu estou querendo trazer para dar uma palestra para a gente, eu estou fazendo, assim, estou falando porque vocês estão falando de economia e eu quero aproveitar esse nosso momento, tá? Assim, depois eu sei que a gente tenta falar e não fala, e o Leonardo Burtzin, que também é só não estou lembrando como que escreve o nome dele, ele tem vários experimentos de campo legal, então ele estava em Harvard, depois de UCLA, agora ele está na University of Chicago. Então, assim, acho que tem muitas pessoas, tanto lá fora quanto aqui, publicando, o Leonardo, e eu tenho vontade de saber mais. Então, se vocês descobrirem mais pessoas, né, eu acho que o Batozinho já deve ter alguma lista de referências aí, que ele estava até pegando para a turma, né? Eu tenho uma lista também de referências que eu dava desde o início, lá atrás, porque nas matérias são muitas, mas uma lista de referências mais básicas. Eu posso, tanto de artigo quanto de livro, ela não está tão atualizada, então acho que vocês conseguem coisas mais atuais, essa específica não está tão atualizada, mas eu teria mais pronto, daria para mandar para vocês também. Então acho que também tem esse clássico, dá para voltar. Vocês veem a possibilidade do surgimento de cursos com ênfase em economia comportamental, principalmente depois dos resultados obtidos no MBA? E sobre experimentos? O mercado e o meio acadêmico se mostram abertos para economistas comportamentais trabalhando nesse tipo de pesquisa e atuação? Eu acho que a gente acabou, não sei, pode ouvir falar. A gente acabou, exatamente. Eu falei essa questão do mercado, tudo, mas assim, eu não sei. Eu tô aqui, de certa forma, as pessoas vinculam essa área ao meu nome. Então, eu não sei como é que quando você sai do MBA, como que é recebido, né, pelo mercado. Acho que existem alguns processos, né? Acho que talvez nem tudo sejam flores, então vale entender. A minha experiência é que tem sido, mas a gente tem o MBA, a gente tem outras coisas que fortalecem um pouco o nosso nome. Então, eu vejo sim um mercado super, super receptivo. O mercado já está criando outros cursos. Espero que a gente ainda seja atrativo bastante para ter os melhores alunos, né? Porque a gente sempre é orgulhoso dos alunos que a gente tem, mas acho que a gente, como área, tem que crescer. A única questão, medo e preocupação que eu tenho é isso, é que as pessoas que deem os cursos tenham uma base legal para passar tudo de incrível que eu realmente acredito que a área seja. Né? Então, às vezes, sei lá, uma pessoa que não tem muita bagagem de economia comportamental é colocada lá no meio, e as pessoas vão criticar e ela não vai conseguir criticar de volta. Então, é só esse medo que eu tenho, às vezes perder pessoas que já inicialmente eram apaixonadas e porque elas não sentem tanta segurança ou não sentem tanta empolgação do outro lado, tudo, elas desanimem. Então, é isso. Espero que não aconteça isso, mas se professores bons, que saibam o assunto, tudo, é o que a gente mais precisa.
Tem uma série de iniciativas, né? A Flávia já faz workshop de economia comportamental, já fez de NUD, né? Tem uma demanda, ela não falou, mas ela já tem curso, já criou. Quantas já tiveram 3 turmas do curso de Behavior, né, Flávia? Oi? O curso de economia comportamental seu já teve 2 turmas, né? 3, né? 3 turmas do workshop. Então, existe demanda. A Flávia é prova disso, tá fazendo curso aí pelo Brasil inteiro. Fez no Rio, fez Brasília, fez São Paulo, né? A gente já fez vários também, então... Em Company, né? Em Company, muita coisa. Tem algumas iniciativas também aparecendo. Por exemplo, o professor Guilherme criou o Meetup de Economia Comportamental em São Paulo. Teve uma adesão surpreendente, teve aluno da USP lá, teve empresário, teve uma galera de startup também, no primeiro, eu estive lá também, coincidentemente eu estava em São Paulo. Então tem uma série de iniciativas que estão acontecendo. Como eu disse, o interesse na área é grande. O que a Flávia falou é muito verdade. É importante tomar cuidado para ver quem que são as pessoas que vão trazer a área, porque igual a qualquer outra área do conhecimento, a área científica, existe muita crítica em relação à economia comportamental. Eu tenho me esforçado para colocar algumas que têm saído, publicou uma que saiu no New York Times um tempo atrás. Eu critiquei uma crítica que saiu no New York Times. A gente teve uma hoje também, de um artigo de um antropólogo que saiu criticando a parte de experimento. A gente também fez a Marcela que postou e eu contribuí no finalzinho, criticando a crítica de novo, porque realmente para quem não está na área, muitas vezes parece que as coisas não são consistentes, mas é porque a pessoa não entendeu direito o que está acontecendo ainda. Então, existe sim a dificuldade, enquanto científico isso é normal em qualquer área, não é exclusividade nossa. Uma coisa que vocês têm que perceber, voltando um pouco no que a Flávia falou, é que de forma alguma a gente nega a economia tradicional, clássica, por aí vai, mas a gente consegue hoje dar algumas respostas que as teorias antigas não conseguiam. Então, o que antes era uma crítica da economia clássica, Opa. Eu acho que é a Ana, ela tá no computador e no celular. A Ana tá me sabotando aqui, a minha fala. A Ana tá com 2 perfis, olha só. Então, por exemplo, uma grande crítica à economia que está aí até hoje é a questão do Homo economicus, e é o que o mercado usa, é o que muita gente ainda usa, ainda é muito válido, mas a gente, por exemplo, resolve parte dessa crítica do Homo economicus. Então, essa questão de, por exemplo, ter um novo olhar sobre coisas que já acontecem, eu acho que é um grande mérito. Então, como eu disse, não é fácil, a gente apanha um pouco, e é normal que isso aconteça, e por isso a gente tem que estar sempre muito bem embasado para tratar disso. Uma outra coisa, eu não tinha respondido, só rapidinho, Flávia, é que ela tinha falado o que a gente sugere para a LAMP e tal. Eu acho que vocês são muito quietos. Vocês tinham que fazer mais barulho. Você tem um monte de gente aí, pelo amor de Deus. Vocês têm que começar a ficar mais ativo, encher mais o nosso saco do Geekonomics, da Flávia, da Ana, do Economia Comportamental. Vocês são muito quietinhos. Vocês têm que começar a participar mais, a perguntar mais, trazer mais coisas e tal. Porque, como a Flávia disse, a gente cresce com isso, né? E não há... Eu falo muito isso. A Flávia deu um exemplo do guia. Eu liguei pro Daniel e ele falou que ele aceitou escrever a introdução do guia. Eu falei, puta, quando que você ia imaginar isso? Mas é verdade, os pesquisadores, os cientistas, eles têm muita abertura. Agora, você tem que perguntar. Se você não estiver ali perguntando, não vem. Mas se você ficar perguntando, vem. Então, eu já fiquei enchendo o saco da LAMP 1 milhão de vezes. Vamos gravar um podcast, faz uma coisa aí. Então, vocês precisam começar a se agitar mais. Vocês estão muito quietinhos. Gente, eu queria reforçar uma coisa, assim, a gente, em relação a curso e workshop, por exemplo, agora a gente tem o Matozinhos, tem a Ana me ajudou a organizar todo o último workshop, assim, fim a fim, material e tudo.
O Matosinhos, do Rio de Janeiro, era para ele estar comigo. Tem a Aninha Baraldi, que já tocou também, que é da turma 2, já tocou alguns workshops comigo. Então, assim, hoje em dia, a ideia é que a gente tenha pessoas, por exemplo, eu confio, né? Muito da Ana dando um curso só ela, no Matosinhos dando um curso só ele. Então, assim, a gente está formando pessoas que, mais do que para experimentar, eles são ótimos professores, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que a gente, claro, tem as pessoas de fora chegando, mas eles, além de pesquisador, de fazer o experimento, eles sabem, são pessoas... Tem o Rafael Jordão, que é incrível, né? Então, vocês já viram um pouquinho no workshop lá. Eu fiz questão de entrar porque também respeito muito o trabalho dele. Então, assim, Simone, que é de moda. Cara, quantos? Fernanda, Ju, tipo lá, muitas pessoas que eu assinaria embaixo um curso que eles dessem, né? E não é blá blá blá, eu assinaria mesmo. Então, assim, eu espero que é isso. Eles deem mais cursos e repliquem aí. Em relação à área. A gente vai agradecer muito a presença de vocês, porque a gente gosta muito da área e às vezes a gente tem dificuldade de... É isso mesmo que o Anderson falou, às vezes a gente fica quietinho, né, com medo de falar, de incomodar, mas a gente tem muita admiração por vocês mesmos, assim, são grandes referências pra gente. E aí, para abrir o contato, a gente quer cada vez mais... abrangir mais gente, ter mais contato. A gente acaba que foi um dos projetos para esse período nosso, era aumentar os contatos com os colaboradores que a gente já tem, porque isso para a gente é muito importante, porque ajuda a gente a crescer como liga, né? E dentro da economia comportamental. Então, muito obrigada, parabéns para vocês que fizeram esse trabalho incrível do MBA, assim, a gente está admirando mesmo, assim. Não, obrigada, gente. Eu cortei assim, mas também a Ana, não sei se a Ana e o Matosinhos querem falar alguma coisa, era só para avisar, mas se vocês quiserem, Ana, Matosinhos, assim... Você me conhece, né? Se me deixar, eu passo a noite. Mas para mim, são vocês, exatamente. Assim, acho que eu tô aqui porque o trabalho de vocês eu acho incrível. Muitas vezes, quando eu, às vezes demora um pouquinho para responder, ou não... isso, né, a correria do dia a dia, mas admiro muito, confio muito, estou feliz, assim, que o Matosinho está aí, né, o Rafa está aí, então vocês estão próximas aí de pessoas incríveis, contem comigo, então foi um prazer participar, queria mesmo participar desse momento, agradeço por vocês falarem do MBA, lembrarem da gente, né, e do guia, de tudo, pra gente, é uma honra mesmo, assim, agradeço mesmo, e saibam que tem a minha admiração. Então, espero ainda que vocês tenham muitos frutos aí a LAMP. Muito obrigada, então, gente, pela participação. Valeu, Matosinhos. Obrigada, Ana. Tchau. Falou, Ana. Tchau, Ana. Tchau, LAMP. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.